Olá! Hoje, em 16 de maio de 2023. Eu sou o Juvenal, ou a voz que vai ficar na sua cabeça ou quando você quiser fazer, o que você já sabe, ainda melhor, seja escolher o que você vai fazer no dia, ou pensar no cardápio da sua primeira refeição em Marte, você vai escutar aqui comigo, na minha voz, que dá vida ao pensamento do professor Dr. Del Piero. Aquele que morou na cidade de Santana da Ponte Pensa. Uma série de áudios que descrevem as pessoas e a cidade de Santana da Ponte Pensa e as melhores sugestões para realizar seu trabalho e facilitar as suas decisões. Se quiser saber mais ou conversar com o professor, basta usar o telefone de WhatsApp 19981778535 e falar comigo, ou com Miriam Gonçalves. Começa agora o episódio de hoje da série Crônicas Santanenses. Hoje eu vou falar sobre o mágico das massas. No coração do interior de São Paulo, onde o tempo parece ter parado para preservar a magia do passado, eis que se encontra Santana da Ponte Pensa. Uma cidadezinha onde a vida se desenrola com simplicidade, e um punhado de histórias brotam em cada canto. Uma dessas narrativas traz à tona a figura de Laércio, proprietário da emblemática padaria local. Era uma tarde ensolarada quando cheguei a Santana da Ponte Pensa. A cidade recebia o entardecer com um sorriso, e eu, visitante de primeira viagem, me senti acolhido, como se o lugar me reconhecesse como um filho que retornava após um longo período de ausência. E, nesse espírito de retorno, fui levado ao lugar que se tornaria, de um dia e alguns anos a mais, e minha morada. Há 10 anos, ainda sem saber, cheguei naquela que se tornaria a cidade mais importante da minha vida. Pensei, a cidade é apenas mais uma parada na minha lista de destinos, sem qualquer expectativa especial. Ledo engano, a cidade era a personificação da beleza intemporal. Ainda que encantado, eu estava longe de imaginar que aquele lugar tão mágico se tornaria, anos depois, minha morada encantadora. Sentia um conforto estranho, uma familiaridade que não conseguia explicar. Como se a cidade me acolhesse de braços abertos, como se eu já pertencesse àquele lugar. 10 anos se passaram desde aquela primeira visita, e a vida, com seu jeito caprichoso, me trouxe de volta para essa cidade. A pandemia veio como uma onda, alterando o ritmo e a rota de todas as vidas. Os lugares que antes borbulhavam de atividade e energias foram silenciados por um vírus invisível. A vida que eu conhecia tornou-se irreconhecível, e eu me vi ansioso por segurança, por um refúgio. Então, eu e Miriam, a minha amada, pensamos em Santana da Ponte Pensa. Desta vez, não como um viajante em busca de novas experiências ou uma pessoa, e como a minha amada, e que retornava à terra onde nascera, e sim, como pessoas à procura de um lar. E assim, sem saber, anos antes eu havia visitado o lugar onde iria morar. A cidade não havia mudado muito. As mesmas ruas, as mesmas pessoas, o mesmo sol quente, e só que agora, tudo isso era meu. A familiaridade que senti na primeira vez que visitei a cidade agora fazia todo o sentido. Eu estava em casa. O destino tem dessas coisas, apresenta-nos lugares e pessoas que, sem percebermos, se tornam fundamentais na nossa vida. E estou grato por ele ter me apresentado a minha morada encantadora, essa cidade que agora chamo de lar. Dias depois deste pensamento, eis que estávamos morando em Santana da Ponte Pensa. Logo, fomos alcançados pelo aroma de pão quente recém-assado que invadia a rua, como um chamado irresistível. Sem perceber já estava, a saber, que o cheiro chegava vindo da padaria do Laércio. Um homem de sorriso fácil e olhar brilhante, que conquistou o coração de sua cidade com o encanto do seu atendimento e o sabor inigualável de seus pães. Laércio, proprietário e padeiro, é a alma e o coração da padaria. É ele quem acorda antes do sol nascer para amassar a farinha, fermentar a massa e assar os pães que alimentam a cidade. Mas o trabalho de Laércio não termina aqui. Graças ao espírito empreendedor de Laércio, a padaria também oferece um serviço de entrega. Todos os dias, Laércio ou um membro da sua família se encarregam de entregar massas quentinhas aos clientes que não podem ou não conseguem chegar à padaria. É mais um exemplo de como Laércio vai além para servir sua comunidade. Este serviço de entrega é mais do que apenas um conveniente serviço ao cliente. É também uma extensão de viver o clima da padaria. Quando Laércio ou um membro da sua família chega à sua porta com um pacote de massas quentinhas, é como se um pedacinho da padaria chegasse à sua casa. É uma forma de trazer um pouco do calor, da alegria e do encanto da padaria para os lares dos clientes. E aí, começou o meu aprendizado. Com o Laércio, a família dele e o trabalho familiar eu consegui de fato dar vida ao pensamento, e até então filosófico, de que na vida ou nos negócios, o servir, faz a mágica de cativar. Compreendi e vi o que é viver na prática que o atendimento de uma padaria não se trata apenas de servir o pão, o café ou o bolo.
É, acima de tudo, uma questão de conexão humana, de compreender as necessidades e desejos do outro, de ser capaz de acolher e oferecer conforto. E Laércio, com sua sabedoria adquirida ao longo dos anos, é mestre nessa arte. Laércio, com sua padaria, vai além de vender pães. Ele vende experiências, sentimentos, memórias. Seu atendimento não é apenas um serviço, é um gesto de amor, uma forma de expressar sua gratidão pela vida, pela comunidade, pelos clientes que se tornaram amigos. E desde os primeiros dias, eu pensei e ouso descrever que cada manhã na padaria do Laércio se inicia com o ritual de preparar o pão. Ele amassa a massa com dedicação, modela os pães com precisão e os coloca no forno com um carinho quase paternal. Essa rotina, repetida centenas de vezes, parece nunca perder seu encanto, como se cada novo pão fosse uma nova oportunidade de criar algo maravilhoso. Em seguida, chega a entrega do pão, massa, biscoito ou o que seja, na casa de cada morador que assim deseja ser atendido. E, assim, dia após dia se espalha pela cidade o aroma do pão quente e se inscreve nos corações daqueles que têm a sorte de cruzar seu caminho. Deixar a cidade, ao final da minha estadia, não foi tarefa fácil. O coração apertava, os olhos marejavam, mas a alma se enchia de gratidão. Agora, eu descrevo e conto ao mundo o meu agradecimento por ter conhecido Laércio e sua padaria, por ter aprendido com ele lições preciosas, por ter vivenciado a magia de Santana da Ponte Pensa. Hoje, quando sinto o aroma de pão quente, me transporto imediatamente para aquela padaria. E me lembro de que, apesar da distância e do tempo, a conexão criada naquele lugar permanece viva. E assim, mesmo estando longe, sinto que parte de mim ficou em Santana da Ponte Pensa. Ficou na padaria do Laércio, nos pães saboreados e na entrega domiciliar do leite e dos ovos, e que eu vou contar em outra narrativa. Parte de mim ficou na memória de um lugar que, mais do que me acolher, me transformou. No final das contas, Santana da Ponte Pensa e a padaria do Laércio se tornaram mais do que um destino de viagem, se tornaram um lar, um refúgio, um pedaço do meu coração. E Laércio, com sua sabedoria e generosidade, se tornou mais do que um padeiro, se tornou um mestre, um amigo, um exemplo a ser seguido. Por isso, mesmo longe, continuo a visitar Santana da Ponte Pensa, receber os pães, o leite, os ovos, as frutas do sítio da vizinha Nilza, mesmo que seja apenas em pensamento. E, a cada visita, me sinto novamente em casa. Se um dia você tiver a oportunidade de visitar Santana da Ponte Pensa, se não para morar e fixar raízes, pelo menos conheça a padaria do Laércio. Você vai encontrar mais do que pães deliciosos e um café maravilhoso, mas também encontrará um pedaço da alma brasileira, uma essência de carinho e acolhimento que só se encontra no interior de São Paulo. E quem sabe, assim como eu, você também levará um pedaço de Santana da Ponte Pensa e da padaria do Laércio no coração. Espero você para a próxima história de Crônicas Santanenses. Fique com a paz e o bem.